As Forças Especiais de Elite são algumas das unidades mais formidáveis e melhor treinadas que um país pode ostentar. Eles analisam ameaças, realizam missões ultra-secretas e vão onde muitas outras tropas temem pisar. De seu treinamento insano a operações secretas, você não vai acreditar onde alguns dos melhores realmente chegam. Marcos. A Marinha da Índia é uma das forças militares marítimas mais fortes do mundo. E na ponta da lança dessa reputação está a Força de Comando da Marinha, também conhecida como Marcos. A unidade, concebida pela primeira vez em 1985, era formalmente conhecida como Força Especial da Marinha Indiana, e ao longo dos anos adquiriu uma reputação mortal e aterrorizante como Unidade de Operações Especiais. Com uma força de aproximadamente apenas 2.000 agentes, a força participou de uma litania de perigosas missões de contra-insurgência, ganhando o lema de os poucos e os destemidos. Para garantir que a unidade inclua apenas os melhores recrutas, todos os candidatos devem ter um histórico de serviço na Marinha Indiana. Eles então são submetidos a um exaustivo processo de pré-seleção de 3 dias para testar a sua aptidão física e mental, que é tão difícil que elimina cerca de 80% dos candidatos. Depois de passar pela seleção, eles se deparam com 5 semanas de tarefas físicas assustadoras, projetadas para levar as suas mentes e corpos ao limite. Isso envolve exercícios como uma marcha semanal de cerca de 120 km com uma mochila pesada de 60 quilos. É como fazer 3 maratonas com uma outra pessoa nas costas toda semana. Se eles conseguirem passar por esses treinos incrivelmente difíceis, eles vão entrar na segunda etapa da seleção, onde enfrentarão a apropriadamente chamada Semana do Inferno. Com base no notório regime de treinamento da Marinha dos Estados Unidos, são 5 dias e 5 noites de exercícios exigentes, com cada dia consistindo em até 20 horas de esforço físico. Os candidatos vão ter a sorte de receber apenas 4 horas de sono durante a semana, mas enquanto seus cérebros ficam moles com a sonolência, seus corpos são pressionados com força. Incrivelmente exaustos, os candidatos são instruídos a percorrer 800 metros de lama na altura da coxa, enquanto carregam uma mochila de 25 quilos por uma rota conhecida como o rastejamento da morte. Isso soa apropriado se você me perguntar. Depois de concluídos, eles correm mais uma pista de obstáculos de cerca de 2.400 metros, finalizada com um desafio de tiro, onde abrem fogo em um alvo, com um colega candidato do lado. Depois de passar por tudo isso, não tenho certeza se muitas pessoas teriam uma mão firme, muito menos uma mira firme. E é só depois dessa aprovação que os candidatos iniciam o treinamento básico. Ao longo de 13 semanas, eles vão treinar com diferentes organizações para dominar habilidades com armas, combate corpo a corpo, paraquedismo e mergulho, antes de passar para mais 2 a 3 anos de treinamento especializado. Depois de dominar tudo que há para saber sobre guerra não convencional e operações anfíbias, eles finalmente vão receber o título de Agente Marcos. Embora todo esse treinamento exaustivo signifique que da seleção à formatura, apenas 2% dos candidatos chegam ao fim. A quantidade de coragem e perseverança que isso martela nos agentes do Marcos pode ser vista em seus resultados, como suas operações anti-pirataria. Desde 2008, eles frustraram pelo menos 6 tentativas separadas feitas por piratas de sequestrar cargas e navios de guerra no Mar Arábico e no Golfo de Aden. Cada operação foi conduzida de forma tão eficiente e profissional que a mídia começou a se referir à força como Globocops. Outra operação em 2012 viu uma única equipe Marcos ficar sob fogo pesado de uma força militante inimiga em Jammu e Caxemira. Embora estivessem em grande desvantagem numérica e não tivessem tempo para reagir, um deles corajosamente atacou o inimigo na primeira chance que teve. Embora tenha sido gravemente atingido no peito e nas pernas, ele avançou vigorosamente, avançando e atirando rapidamente para dar à sua unidade a vantagem e eventualmente dominar o inimigo. Parece difícil, mas comparado ao treinamento dele, aposto que esse soldado pensou que eram apenas umas férias. Joint Task Force 2. Um dos maiores orgulhos das Forças Armadas do Canadá é a Unidade de Operações Especiais universalmente respeitada, a Joint Task Force 2, ou para abreviar JTF-2. A unidade foi criada em 1993, quando assumiu funções antiterroristas da Polícia Real Montada do Canadá. Naquela época era composto por apenas 100 operadores, e embora fossem encarregados principalmente de operações internas de combate ao terrorismo, também se especializavam em ação direta, reconhecimento especial e recuperação de reféns. Como parte da guerra ao terror em 2001, a unidade foi implantada diretamente na barriga da fera, o Afeganistão. Eles reforçaram os esforços da Operação Liberdade Duradoura, lutando sem medo no território inimigo, ao lado de muitas outras nações aliadas. Mas no início, as operações do JTF-2 foram mantidas tão secretas que até o primeiro-ministro canadense não sabia que a força estava envolvida no Afeganistão. Por incrível que pareça, eles desempenharam um papel secreto e crítico nessa coalização essencial, consolidando sua reputação como alguns dos agentes mais bem treinados e ultra-secretos do mundo. Embora sua reputação seja inegavelmente assustadora, não é nada comparado ao treinamento que os aspirantes a soldados da JTF-2 precisam suportar.
Cada recruta já teve pelo menos 2 anos de experiência militar e vai provar que é forte o suficiente passando por uma semana de condicionamento físico. Isso vai testar tudo, desde quantos agachamentos com mais de 90 quilos e supinos com 75 quilos eles podem fazer, até o quão rápido eles podem correr. Embora ser capaz de correr 2.400 metros em 8 minutos e meio seja suficiente para passar em um teste de aptidão militar comum, os JTF-2 exigem que os candidatos percorram essa distância em 8 minutos ou menos. E quando resta apenas a verdadeira força do grupo, começa a fase mais dura, a seleção psicológica. Os candidatos são levados ao limite para entender como reagem sob extrema pressão, como realizar tarefas complexas em lugares vertiginosamente altos, espaços confinados ou até mesmo debaixo d'água. Quaisquer fobias que eles tenham são usadas contra eles por 7 dias alucinantes, enquanto eles são criticamente privados de sono. A única maneira de sair desse pesadelo acordado é por pura resistência. É só depois disso que eles vão ser considerados para o curso de operador especial, que consiste em mais de 10 meses de treinamento intensivo de especialização. Com tanta pressão na fase de seleção, não é de surpreender que menos de 1 em cada 10 recrutas seja aprovado. Como a fase de seleção é muito exigente, estima-se que a unidade contém apenas cerca de 600 pessoas. Mas nesse ramo das Forças Armadas não é a quantidade, e sim a qualidade que conta. E o JTF-2 sabe muito bem disso. Em 2017, um franco-atirador JTF-2 quebrou o recorde mundial de tiro mortal confirmado mais longo na história militar, acertando o alvo a uma incrível distância de 3,5 km. Isso é mais de 800 metros a mais do que o recorde anterior, e exigiria habilidade matemática superior, visão incrível e precisão incomparável. Embora suas operações sejam altamente secretas, são habilidades como essas que os ajudam em missões que vão desde resgatar reféns no Iraque até caçar atiradores sérvios na Bósnia. Bom, eles podem estar envolvidos em muito segredo, mas não há dúvida de que esses são os militares mais formidáveis do Canadá. E você, acha que tem o que é preciso para ser um agente JTF-2? Então, como seu primeiro objetivo, por que não clicar nos botões de curtir e se inscrever? E agora vamos voltar para as forças especiais de elite do mundo. JW Grom. Os militares poloneses têm 5 unidades de forças especiais distintas em sua armada, mas apenas uma realmente carrega o trovão, conhecida como a unidade JW Grom. É um acrônimo que se traduz um grupo de unidades militares para a resposta de manobras operacionais. E o que é mais pungente é que o Grom se traduz em trovão em polonês. Embora, ironicamente, eles sejam tudo menos barulhentos. A linhagem da força pode ser rastreada até os lendários paraquedistas poloneses, Sitchosienmi, exilados da Segunda Guerra Mundial, que eram irritantemente conhecidos como os Silenciosos Invisíveis. Essa unidade treinou durante meses na Grã-Bretanha, antes de saltar para a Polônia ocupada para lutar sem medo contra o domínio fascista no país. E hoje esse nome é carregado no coração do Grom, que é responsável por operações especiais e papéis de guerra não convencionais, especialmente ações de combate ao terrorismo. Eles realizam operações de resgate e recuperação de reféns, bem como missões de contra-insurgência. A unidade é mestre em uma variedade de disciplinas militares, incluindo paraquedismo, inserção anfíbia, mergulho, pirotecnia e manuseio de veículos. Por incrível que pareça, cerca de 75% dos operadores também são médicos altamente treinados, com a unidade de prontidão para saltar de paraquedas, para ajudar os soldados feridos em campo a qualquer momento. Juntamente com suas habilidades com bisturi, a precisão cirúrgica que a unidade usa para coordenar e executar operações especiais lhe rendeu o formidável apelido de Os Cirurgiões. E essa reputação clínica é transportada para os seus processos de treinamento e seleção, que foram originalmente inspirados nas práticas britânicas da SAS e da American Delta Force. Juntamente com inúmeras flexões abdominais, a resistência de cada candidato é testada através de um apropriadamente chamado teste da verdade. Aqui os candidatos são treinados até os limites da fadiga extrema, ao mesmo tempo em que precisam responder corretamente a perguntas aleatórias da equipe para demonstrar a sua resistência mental. Como se isso não fosse infernal o suficiente, os recrutas vão ser propositalmente desnutridos enquanto enfrentam exaustivas marchas de resistência por mais de 48 quilômetros de terreno montanhoso, habitado por lobos e ursos. Se o medo e a fadiga não destruir eles até esse ponto, eles vão passar para o estágio mais difícil da seleção. Eles vão ser mergulhados em água gelada, lavados com spray de pimenta e atingidos por tasers. Tudo isso durante as fases de tarefas de treinamento cada vez mais difíceis, como orientação, patrulhamento e tiro. Com seus corpos submetidos a tanta coisa, é esperado que os candidatos queimem 5.000 calorias por dia e que alguns percam 7 quilos apenas durante a avaliação de 6 dias. Embora o processo de seleção perca muito mais, com apenas 1 a 5% de todos os candidatos chegando ao final. Mas a vontade que isso infunde nos agentes da Grom é vital para o sucesso das missões da unidade. Embora cerca de 70% das operações sejam classificadas como altamente secretas, algumas delas têm sido mais difíceis de esconder dos olhos do público. Mesmo que o público nunca tenha uma visão completa de todas as vitórias do Grom, não é difícil ver por que eles são o orgulho da Polônia.
101º Batalhão de Reconhecimento Anfíbio. Taiwan está incrivelmente orgulhosa de suas proezas militares e faz de tudo para mostrar as suas forças imponentes ao público, como desfiles envolvendo caminhões de comandos vestidos de preto usando máscaras balísticas como essas, que são feitas de Kevlar. Muito intimidante, para dizer o mínimo. Mas eles não são tão intimidantes quanto a enorme quantidade de músculos em exibição do 101º Batalhão de Reconhecimento Anfíbio do país, também conhecido como Sea Dragon Frogmen. Essa unidade super bombada forma a Força de Operações Especiais do Exército da República da China, que lida com operações de reconhecimento subaquático, anfíbio e costeiro. Eles foram estabelecidos em 1949, com treinamento e equipamentos fornecidos pelos Estados Unidos, tornando eles efetivamente a resposta de Taiwan aos SEALs da Marinha dos Estados Unidos. Eles utilizaram esse treinamento e arriscaram suas vidas para coletar informações da China comunista, além de realizar missões furtivas em instalações costeiras. Assim como os SEALs, eles são preparados rigorosamente em operações marítimas, aéreas e terrestres, com suas missões incluindo assaltos anfíbios, reconhecimento especial e submarinos. Mas por mais difícil que seja o treinamento do Navy SEAL, o treinamento do Sea Dragon Frogmen está em uma liga própria. Ao longo de 15 semanas de treinamento de resistência física e mental, os candidatos vão testar os seus corpos através de exercícios agonizantes, envolvendo rastejamento na areia, corrida de barco e até tortura de surf. Então, após mais um programa de treinamento anfíbio de 9 semanas, eles vão enfrentar o seu desafio final e mais brutal, o caminho para o céu. Aqui eles são forçados a arrastar os seus corpos sob um trajeto de 49 metros de rochas e pedras irregulares. Então, apesar do nome, é mais como uma estrada para o inferno. Abatidos e sangrando, os candidatos serão obrigados a realizar uma variedade de tarefas dolorosas por instrutores em diferentes estágios. Caramba, me doeu só de ver. Mas se os instrutores não estiverem convencidos de que os candidatos estão colocando todo o seu coração e alma em cada exercício, eles vão ordenar que comecem tudo de novo, desde o início. Esse regime curto, mas punitivo, garante que apenas 20% de todos os recrutas cheguem à nota final. E assim que fizerem isso, como uma demonstração final de sua resistência, o Sea Dragon Frogman vai ter o seu distintivo preso em sua carne por seu comandante, um uniforme super afiado. Enquanto os militares estão orgulhosos demais para mostrar a força do Sea Dragon Frogman, todas as informações sobre suas operações secretas foram mantidas em sigilo. Embora isso não seja surpresa, visto que sua maior ameaça atual também é preocupantemente o seu vizinho mais próximo, a China. Depois que a Guerra Civil Chinesa terminou em 1949, Taiwan, governada pela confusamente chamada República da China, mas não a China de verdade, declarou-se separada do território chinês. Mas a China deixou claro desde então que Taiwan deveria estar sob sua jurisdição. No entanto, precisaria assumir o controle militar da ilha, que é onde os Sea Dragon Frogmen entram nos planos de defesa de Taiwan. Não se sabe exatamente quantos membros compõem a unidade, quantos equipamentos eles têm, ou quão bem preparados estão para uma invasão. Uma fachada tão secreta significa que se a China decidir tomar Taiwan à força, não há como saber quantos inimigos brutalmente musculosos estariam prontos para assaltar em defesa de Taiwan. Comandos Jiaolong. Mas Taiwan não é o único país que possui uma força especial de Sea Dragons. Na China, a Marinha do Exército de Libertação Popular tem sua própria força de operações especiais de elite, chamada Comandos Jiaolong, um nome que também significa os Dragões do Mar. Essa unidade ultra-secreta é encarregada de várias operações submarinas, como infiltração costeira, patrulha na selva e antiterrorismo urbano. Embora tenham sido estabelecidos apenas em 2002, eles são amplamente considerados a unidade mais secreta da Marinha Chinesa, porque só 6 meses depois, em 2008, o mundo ficou sabendo que os Dragões do Mar existiam. E assim como seus colegas taiwaneses, pouquíssimos detalhes de suas missões chegam aos olhos do público. O que se sabe é que, apesar do nome, eles não ficam apenas na água. Essa unidade treina em terrenos de desertos escaldantes a montanhas congeladas, realizando missões de infiltração aérea, de superfície e submarina. Com o financiamento do governo chinês por trás deles, eles são treinados para usar um arsenal único de armamento de alta classe. Junto com snipers, rifles e lançadores de foguetes, a unidade também possui rifles QBS-06 subaquáticos especializados, também conhecido como arma de agulhas. As balas estão sujeitas a uma enorme resistência hidrodinâmica debaixo d'água, que faz com que percam rapidamente o impulso, mas essas armas também disparam dardos de aço pontiagudos para incapacitar rapidamente os inimigos subaquáticos. Para se envolver nessa intensa luta entre mergulhadores,
Os recrutas devem primeiro passar por 3 meses de treinamento terrivelmente intensivo. Combinado com inúmeras flexões, os novos recrutas devem ser capazes de nadar mais de 4,8 km de água traiçoeira em menos de 2 horas e meia, com equipamento de combate completo. E cada exercício tático é repetido centenas, se não milhares de vezes, até que cada movimento esteja praticamente enraizado em sua memória muscular. Eles vão passar por um treinamento de sobrevivência extremo, incluindo combate na lama, captura simulada e treinamento de resistência para se preparar para serem perseguidos ou capturados pelas forças inimigas. Aqui os recrutas vão estar sujeitos a mais de 52 horas de táticas de interrogatório intensivo. Eles vão enfrentar alguns dos piores métodos de tortura imagináveis, como fadiga extrema, privação de comida e água e exposição regular ao gás lacrimogênio. Esses métodos extremos de treinamento vão ser demais para alguns recrutas, com mais de 88% deles sendo eliminados. Os poucos recrutas superdurões que restarem vão receber treinamento especializado em métodos de infiltração, como rapel de helicópteros, paraquedismo, operações noturnas e desarmar explosivos. No oceano, sua reputação de ser a unidade mais resistente da marinha chinesa os precede, como comprovado por sua missão envolvendo o navio de carga OS-35 em 2017. O graneleiro havia sido sequestrado por piratas somalis, no Golfo de Aden, que sem o conhecimento deles é um terreno comum de missão de escolta para os Sea Dragons. Uma única unidade respondeu aos sinais de socorro da embarcação, mas antes que eles pudessem se envolver, os sequestradores aterrorizados imediatamente perceberam o seu erro e fugiram. O governo chinês está tão confiante em suas habilidades que o vice-comandante do Exército de Libertação Popular declarou que poderia facilmente conquistar Taiwan em apenas 3 dias. Essa é uma grande afirmação, considerando a força secreta dos próprios Sea Dragons de Taiwan. Então, se chegar a uma guerra total, qual unidade você acha que vai sair vitoriosa? Os dragões marinhos do Exército Popular de Libertação ou os dragões marinhos da República da China? Conta pra gente nos comentários. GSG-9. Durante os Jogos Olímpicos de Verão de 1972, a cidade alemã de Munique foi assediada por uma trama extremista, que terminou em uma catástrofe que dominou as manchetes em todo o mundo. As forças alemãs simplesmente não foram treinadas ou equipadas para lidar com eventos como esse, mas para garantir que isso nunca mais acontecesse, a unidade especializada em antiterrorismo, o Grupo de Guardas da Fronteira 9, foi formado. Abreviado para GSG-9, a unidade foi estabelecida dentro da Força Policial Alemã, pois é ilegal usar força militar contra populações civis sob lei alemã, se ramificando da Polícia Federal Alemã. O GSG-9 se tornou a unidade de elite de antiterrorismo e operações especiais do país, e tem como tarefa principal missões envolvendo o resgate de reféns e contramedidas de terrorismo. Para garantir que a unidade seja mais eficiente e unificada possível, todos os candidatos ao GSG-9 devem ter passado por pelo menos 2 anos na Força Policial Alemã. Os candidatos então passam por um teste de aptidão de 5 dias, que inclui supino pesando 75% de seu próprio peso corporal, completando testes de altitudes e testes psicológicos mentalmente exigentes. Apenas com esses exames rigorosos, somente 10 a 15% dos recrutas passam para o treinamento básico, embora de básico não tenha nada. É um curso de 4 meses e meio focado em manuseio de armas, combate a curta distância, navegação, escalada, rapel e treinamento médico. Tudo levado a um teste final infernal, conhecido como Harte Woche, ou Semana Difícil, em português. Os candidatos são abandonados no meio do nada, com apenas uma bússola e abastecimento limitados. Em apenas uma semana, eles devem marchar por mais de 22 horas por dia, para chegar a um local especificado, dentro de um limite de tempo. Para manter esse ritmo tão difícil, os candidatos se contentam com apenas 2 horas de sono por noite, e muitos desmaiam de pura exaustão. Mas mesmo que eles se arrastem com sucesso até a linha de chegada, isso vai estar longe de ser o fim. A partir daqui, eles exigem mais 4 meses e meio de treinamento especializado em uma das 3 unidades operacionais, compostas por atiradores de precisão, mergulhadores operacionais ou paraquedistas. No final, apenas cerca de 8% dos candidatos se qualificam com sucesso para as fileiras do GSG-9. Isso significa que um grupo de 200 aspirantes a agentes vai ser reduzido a apenas 16 recrutas. Esta seleção exigente manteve os números da unidade em cerca de apenas 500 pessoas no total, mas o que lhes falta em números, a força compensa em pura eficiência. Apenas 4 anos depois de ter sido estabelecido, o GSG-9 foi chamado para sua primeira missão, Operação Fire Magic, onde imediatamente consolidou sua reputação como uma unidade de elite. GIGN. Apenas uma olhada nessa unidade do exército francês é suficiente para qualquer um saber que os franceses levam muito a sério sua segurança nacional. Mas por incrível que pareça, essa unidade nem é uma força especial. Esses uniformes apocalípticos realmente pertencem ao regimento de engenharia de combate francês. E se você achou esses engenheiros imponentes, dá só uma olhada na principal força especial do país, o GIGN, a principal unidade de antiterrorismo e resgate de reféns da França. O seu acrônimo se traduz aproximadamente Grupo
Grupo Nacional de Intervenção da Gendarmeria. Embora pareçam mestres militares, esse grupo na verdade está sob o braço da aplicação da lei da França. Assim como o GSG-9, foi fundado logo após o ataque de Munique, em 1972. E desde então, o GIGN subiu ao topo da comunidade mundial de antiterrorismo, graças aos seus rigorosos regimes de treinamento. Para começar, não é qualquer um que pode se juntar ao GIGN. Os candidatos devem ter servido pelo menos 4 anos de serviço na Gendarmeria, uma força militar com funções policiais francesas. Só então eles podem se inscrever para passar pelo infernal processo de seleção de 3 meses. O teste físico padrão é composto por uma variedade de elementos, de candidatos nadando 50 metros com as mãos e pés amarrados, a ver se eles conseguem correr 8 quilômetros com a mochila pesada de 20 quilos em menos de 1 hora. E isso é só o começo. Os nervos dos candidatos vão ser testados amarrando eles em arreios e os fazendo andar em uma prancha elevada a 20 metros do chão. Isso é tão alto quanto um prédio de 6 andares. Lá eles vão ser treinados por instrutores, que vão exigir de tudo, desde respostas a perguntas incômodas até a remoção do cinto. Isso testa os seus nervos e bom senso, para ver o quão bom eles seguem ordens e tomam decisões inteligentes sob pressão extrema. Depois de mais 8 meses de treinamento especializado, os aspirantes do GIGN finalmente chegam à tarefa mais insana de todas, o tiro de confiança. Vestido com uma armadura corporal, um candidato pendura um disco de argila em seu peito, enquanto o outro candidato tenta atirar no disco com munição de verdade. No final, menos de 10% dos candidatos passam. Eu espero que seja por desistência e não por ter tomado tiros. No entanto, a unidade conta com esse alto nível de confiança para realizar algumas das missões mais ousadas do mundo, como o sequestro do voo 8969 em 1994. Enquanto estava na pista, o avião da Air France e seus cerca de 200 tripulantes e passageiros foram feitos reféns por um grupo de terroristas argelinos. Eles estavam planejando explodir o avião sobre a Torre Eiffel, mas a GIGN se envolveu antes que seu plano terrível pudesse decolar. Disfarçados como funcionários do aeroporto, eles fingiram atender a aeronave enquanto plantavam dispositivos de escuta na fuselagem e nas janelas. Então, com o cuidado de manter os reféns fora de perigo, 30 agentes do GIGN invadiram a aeronave e eliminaram todos os 4 sequestradores em apenas 20 minutos, sem perder um único refém ou agente. E nem preciso dizer que esse evento solidificou o GIGN como uma das forças especiais de elite do mundo. Ulala! Por mais interessante que pareça, ainda é impossível encaixar todas as realizações de todas as forças especiais de elite do mundo em apenas um vídeo. Então, se você não foi saciado ainda, não deixe de conferir a parte 1 dessa série, para ainda mais fatos sobre as forças de elite. E se você quiser uma parte 3, conta aí nos comentários, pois existem muitas outras unidades do mundo que eu gostaria de falar. Mas e você? Qual dessas forças especiais você acha que iria ganhar o título de mais elite? Conta pra gente nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e até a próxima!